Deus criou o jardim, o homem fez a cidade. Que história é essa? É isso mesmo, essa é a nossa mensagem, nossa reflexão hoje aqui na IBNU. Às vezes parece que Deus perdeu o controle em função da maldade, principalmente vista na cidade. Mas será que é assim? Venha conosco passear no jardim. Não se esqueça, esteja sintonizado com a IBNU aí, mande esse link para os seus amigos, aí se inscreva no canal, aperte o sininho e seja você também um parceiro, um amigo da IBNU. A palavra de Deus permanece para sempre. Por isso, é muito importante dar atenção àquilo que Deus nos revelou para nos ajudar a entender a nós mesmos, o mundo à nossa volta e ao nosso relacionamento com o Criador e o Redentor. E hoje eu queria chamar a atenção para um tema muito relevante e interessante para nós, já que a gente sabe que na realidade brasileira mais de 80% das pessoas vivem nas cidades. E olha só que coisa interessante, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir que Deus criou o jardim, o homem fez a cidade. Para entender o que isso tem a ver com adoração, o que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, vamos começar lendo Gênesis capítulo 11 para saber mais dessa história do jardim da cidade, às vezes da cidade alerta, muita coisa complicada que o meu coração desperta. Vamos ver? Gênesis capítulo 11 tem uma história muito interessante e curiosa que diz o seguinte. Começando com o verso 1, o texto diz: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Que coisa curiosa essa história da cidade e da Torre de Babel. Você sabe, é muito interessante que, a princípio, quando a gente lia esse texto no passado, as pessoas diziam: mas esse texto não deve ter nenhuma relação com nada efetivamente histórico. Quando os arqueólogos, trabalhando desde o século XIX ali, com mais atenção na região da Mesopotâmia, no Oriente Médio, eles começaram a pesquisar a antiga civilização dos sumérios, dos acadianos, dos antigos babilônios. Não é que eles encontraram uma coisa muito interessante chamada zigurate. O zigurate era uma espécie de pirâmide escalonada da antiga Mesopotâmia. Inclusive, um famoso conhecido foi encontrado na cidade de Ur, de onde veio Abraão. Ele tem mais de 4.000 anos de idade.
E esses zigurates, quando eles começaram a olhar todos os detalhes, viram, olha, não é que isso tenha assim, ecoa com bastante força o que nós lemos sobre a Torre de Babel? E é exatamente isso que a gente descobre aqui, que os antigos imaginavam, e a gente descobre isso quando estuda a antiga cultura e religião da Mesopotâmia. Os antigos achavam que os céus estavam muito mais próximos da terra do que a gente sabe que é hoje. E eles achavam o seguinte: se a gente faz uma pirâmide elevada, né, e lá em cima eles faziam oferenda aos deuses, deixavam até mesmo comida ali, eles imaginavam que as divindades iriam descer e receber as oferendas e assim serem aplacadas da sua possível ira contra os homens. E aí tudo começa a fazer sentido quando a gente lê essa história, porque ela mostra para a gente um comportamento da, vamos dizer, arrogância e atitude assim meio rebelde dos seres humanos de querer fazer um movimento a partir da cidade com essa torre elevada, com essa construção que se aproxima dos céus com a intenção de invadir a morada divina. Que coisa impressionante! Agora, quando a gente pensa sobre isso, a gente claramente vai entender, mas essa ideia de cidade, ela nem sempre existiu, né? Como é que é exatamente isso? E, de fato, as evidências dos estudos antropológicos mais antigos é que, inicialmente, os grupos humanos se organizavam em uma realidade mais ligada ao mundo nômade pastoril, e quando os seres humanos começam a perceber que é possível, né, se fixar numa região fértil e estabelecer ali, né, um caminho de construção em volta daquele lugar, você tem o início dessas cidades. A cidade conhecida, assim, chamada de mais antiga do mundo como cidade, é Jericó, né, segundo os arqueólogos, que tem aproximadamente aí uns 11 mil anos, mais ou menos, de confirmação de existência. E olhando para isso, aí a gente começa a ver que história é essa da cidade. No mundo bíblico antigo, naquele ambiente do Israel, quando esse povo recebe a revelação de Deus que aparece no Gênesis, no Pentateuco, que tem assim a centralidade da orientação mosaica, a gente vai perceber que eles olham para esse mundo de grandes construções, de cidades enormes, de impérios poderosos, e fica definido que ali existe um mundo de maldade, de opressão e de rebelião contra Deus. Tudo isso tem uma sintonia muito forte com esse relato de Gênesis. E aí, então, a gente começa a ver como é que o Gênesis mostra para nós esse caminho da cidade. Essa cidade que chega em Babel, na verdade, ela faz parte de um caminho que nós temos no livro de Gênesis, quando o homem rompe com Deus no capítulo 3, essa ruptura aumenta no capítulo 4, a gente vê a crise mais intensa no capítulo 6, com a situação que envolve a realidade do dilúvio, e finalmente, vamos dizer, o auge, né, o ápice, literalmente, dessa rebeldia aparece na história da Torre de Babel, que envolve essa cidade e torre que é uma afronta aos céus. Agora, olhando para isso, a gente precisa ver, e quando é que aparece pela primeira vez, né, aquilo que é o início de Babel? O germe que vai se desenvolver até chegar em Babel, curiosamente, aparece no capítulo 4. No capítulo 4 de Gênesis, a gente vai ver aquilo que tem a ver com a história de Caim. Aliás, a famosa história de Caim e Abel. E aí a gente lê, por exemplo, o que o texto vai dizer para nós, em Gênesis 4, a partir do verso 17. A Bíblia diz que Caim teve relações com sua mulher, ela engravidou
e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a primeira vez que aparece o termo na Bíblia, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que era o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho Tubal-Caim, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Uau, que história pesada é essa? Como é que a gente entende isso? Por que essa história é tão relevante e qual é a sua ligação com Babel? É muito valioso observar que aqui nós temos a realidade que o ser humano rompendo com Deus, consequentemente tendo um rompimento na sua própria interioridade, na sua consciência existencial e moral e espiritual, e rompendo com o ambiente à sua volta, o ser humano perde o jardim. Deus fez o homem e o colocou em sintonia com toda a criação como uma espécie de indivíduo, casal, que tinha a responsabilidade de gerenciar sob Deus a bela e extraordinária criação. Quando o homem perde isso, então a relação com o mundo à sua volta fica mais difícil. A Bíblia mostra para a gente esse desdobramento dessa ruptura que é visível em toda parte. Por isso que nós temos problemas ecológicos e econômicos até hoje. E diante desse cenário, é muito interessante observar que a coisa se complica na sequência com os 2 primeiros irmãos, Caim e Abel. Caim tenta agradar a Deus do seu jeito e não consegue, é reprovado, e Abel é aceito por Deus. Caim fica revoltado com inveja, acaba matando Abel, e aí nessa postura de um indivíduo ingrato e ao mesmo tempo assassino, o primeiro homicida da narrativa bíblica, a gente vai ver que Caim acaba desenvolvendo toda uma linhagem, e essa linhagem tem uma postura curiosa de como é que a gente lida com o ambiente à nossa volta. Vamos nos arrepender, voltar para Deus, buscar sintonia com o Criador? Não. Vamos criar uma realidade a partir da nossa autonomia, da nossa rebeldia e da nossa soberba e arrogância. É impressionante. Por isso a gente vai ver que não é sem razão que a cidade surge no contexto da civilização de Caim. E então, tudo aquilo que vai envolver a problemática do mundo urbano, que nas grandes cidades do mundo antigo, ela se encontra refletida aqui nesse ambiente. E aí a gente vê essa sintonia quando fala-se dos descendentes de Caim, que tem a ver com Lameque. É interessante que Lameque é o 7º da genealogia de Caim desde Adão. E como tal, ele é paralelo a Enoque. Enquanto Enoque anda com Deus na genealogia de 7, o nome dele é 7, aí confunde com o número 7, a gente vê que na genealogia de Caim surge o Lameque, e o Lameque é o primeiro indivíduo que tem uma atitude de bigamia associado com violência. Você vê que ele, mais ou menos como assim, um indivíduo de muita violência, ele faz um cântico, ele faz uma poesia para comemorar o indivíduo que ele machucou e o outro que ele matou. Então é impressionante isso. E ele então tem as suas mulheres Ada e Zilá, e ele faz aquele, vamos dizer, cântico de um indivíduo que se acha poderoso pela sua violência, e nesse sentido ele tem os filhos chamados Jabal, Jubal e Tubal-Caim. É interessante que são a referência do progresso, que aparece em sintonia com esse progresso perverso do mundo antigo. E aí você tem a gênese da arte, da economia e até mesmo da metalurgia.
Tudo isso aparece lá. É impressionante ver como o texto bíblico tem uma sabedoria extraordinária de mostrar, de modo que qualquer pessoa pode entender a realidade que assombra a experiência humana. Olhando para isso, a gente então vai descobrir o quê? Que a cidade nasce e ela encontra o seu apogeu de rebeldia exatamente na Torre de Babel, de modo que Deus vai, tantas vezes como ele faz na sua ação na história, ele vai interferir no processo, porque os homens, entendendo isso, que eles querem chegar à morada dos deuses, eles querem fazer um nome para si, toda a linguagem de arrogância, de prepotência, de fazer valer a mim mesmo, né, nessa espécie de postura autocentrada, eles querem fazer tudo isso e o nome deles deve se tornar famoso, eles não querem ser espalhados pela terra, querem concentrar-se em torno do seu centro de poder e autossuficiência, até o ponto em que Deus, minorando os caminhos soberbos da maldade e da prepotência, Deus interfere e estabelece a fragmentação antropológica quando eles não conseguem se entender mais. E isso minimiza o potencial de poder fazer mais mal do que estavam fazendo. Então, nesse sentido, a gente pensa, uau, quem diria? O problema não está no conhecimento, o problema não está no avanço tecnológico, o problema não está na amplitude dos horizontes, o problema está na associação disso com uma independência rebelde diante de Deus, e essa é a marca da cidade, porque a lógica bíblica é interessante. Em vez de Caim e sua linhagem voltarem atrás para a buscar a Deus, arrepender-se, entrar em sintonia com Ele, eles tentam criar o mundo à parte, o mundo independente de Deus, o mundo que celebra o seu poder, a sua soberania. É impressionante como a cidade tem essa marca perigosa que atravessa a Bíblia. E a gente lê isso e fala, puxa vida, Caim, então, já que ele começa cultuando errado, ele representa a anti-adoração, ou seja, o oposto de oferecer a Deus o que ele merece. E o caminho da inversão vetorial da adoração, quando aquilo que Deus merece, em termos de reconhecimento, de atitude da nossa parte, se volta para nós mesmos, o que é a marca de Caim e de Babel na Bíblia. E a pergunta é, o que é que Deus vai fazer num cenário desse? Será que tudo estará perdido? Será que seria até mesmo um pecado estar na cidade, já que, de certa forma, ela parece como algo meio amaldiçoado? Existe como uma atitude de rejeição da urbanidade na Bíblia? É curioso a gente continuar vendo o que acontece no eixo da história. Quando a gente vai lá para frente, o que a gente vai descobrir? É interessante que, lendo a história de Israel, esse povo sem cidade, nômade, pastoril, que, aliás, Deus resgata, né? Depois de Babel tem a história de Abraão. Abraão é tirado da cidade, tirado de uma grande metrópole e é jogado por Deus intencionalmente num caminho de deserto até chegar à terra prometida, e ele não tem nenhuma estabilidade urbana que o mundo antigo oferecia. E nesse processo, os patriarcas vão terminar a sua jornada ali no Egito, quer dizer, os grandes centros urbanos da época, Mesopotâmia e o Egito, chegam no Egito e entram nesse mundo de opressão e de rebeldia contra Deus e sofrem lá. Deus liberta o povo do Egito e olha só, quando eles são libertados, né, não só existe a cidade, mas existe a figura assustadora, que vai aparecer no Gênesis também, né, esse tipo de coisa, quando se menciona Nimrod, por exemplo, vai aparecer a figura do indivíduo que domina sobre a cidade, que é o monarca, o rei, o faraó, né? E aí Israel é libertado. E quando Israel chega na terra prometida, o que eles vão fazer? Curiosamente, 1 Reis capítulo 8 vai contar, 1 Samuel capítulo 8 vai contar para nós, corrigindo aqui, a história
de que o povo chega para Deus e quer ter um rei porque as outras nações têm rei. Então a monarquia de Israel surge de uma maneira em que ela aparece contaminada por essa atitude do povo de, numa rejeição daquilo que Deus traz como orientação, de querer ser parecida com os outros que desconhecem essa realidade da aliança divina e do seu agir entre nós. E, curiosamente, o que acontece? Deus permite que eles entrem pelo caminho da monarquia. Essa monarquia, claro que não vai dar certo, e diante desse cenário que nós temos meio que a maldição da cidade e a rebeldia humana claramente demonstrada na escolha de um rei em oposição à diretriz maior da parte de Deus, o que Deus faz é impressionante. O caminho divino vai chamar atenção. Por quê? Em vez de Deus deixar fluir a sua justiça apenas com a sua ira para corrigir o comportamento humano, em vez de Deus dizer, olha, agora não tem mais jeito, eu vou largar vocês e eu vou escolher um outro povo, um outro caminho, ou em vez de Deus simplesmente dizer, olha, cansei, deixa para lá, eu agora vou atuar em outro contexto porque essa turma não tem mais jeito, Deus vai fazer um negócio impressionante. Deus vai entrar nessa história de Israel e vai resolver, atenção, meio que acampar no meio da monarquia e no meio da própria cidade. Quem diria isso? Por isso é tão interessante olhar um texto que assim resume o que acontece aqui, que é o texto que aparece no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, quando Deus está ali falando sobre a monarquia inicial que tem a ver com a época de Davi e Salomão. O que o texto diz lá? Vamos ver. A Bíblia diz o seguinte, a partir do verso de número 36. Darei uma tribo ao seu filho, Deus falando, né, aí de Davi em relação, né, a Salomão, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém. A cidade onde eu quis pôr o meu nome, quanto a você eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar, você será rei de Israel. Aqui no caso já no momento da divisão, né, que aconteceu na confusão de Jeroboão com Roboão no final do reinado de Salomão. Mas esse texto ele chama atenção porque ele menciona o fato de que Deus promete, né, que essa dinastia de Davi vai durar de maneira permanente, e ele menciona Jerusalém, cidade onde eu quis pôr o meu nome. Olha que coisa interessante. Então, em vez de Deus acabar com tudo, ou abandonar tudo, Deus resolve trabalhar a sua história de redenção, de reconstrução, de reencaminhamento de bênção. Eu diria assim, um caminho de volta para o jardim, mas um caminho diferenciado, porque é um caminho que passa pelo meio da cidade e por meio da própria monarquia que surge de modo arrogante. Isso é muito especial porque aí a gente começa, através do entendimento da Bíblia, a descobrir com mais clareza quem Deus é, como Ele age na história, e a gente tem um quadro mais amplo para entendermos por que Deus deve ser reconhecido, porque Deus deve ser adorado e porque Ele é a grande referência da nossa vida e do nosso coração. Assim, surpreendentemente, nós vamos ver um caminho em que Deus vai e diz, olha, o primeiro rei de Israel, Saul, em sintonia com os valores daquele grupo de pessoas, daquele povo que esperava um rei à semelhança dos outros povos, claramente não deu certo.
terminou de maneira trágica e aquele reino não foi consolidado. Exatamente quem não parecia em nada como alguém promissor é escolhido por Deus, que é Davi, e Deus vai fazer uma aliança inquebrável com Davi, que é muito definida em 2 Samuel capítulo 7, e ela dá origem a toda uma história de reinado, de monarquia que vai chegar na realidade messiânica que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. O reino de Cristo é o reino de Davi, que surge exatamente nesse ambiente e totalmente ligado a Jerusalém, cidade que surge como um contraponto àquilo que vamos encontrar em Caim e Babel. Apesar da cidade ser esse ambiente que está ligado com toda essa rebeldia, essa atitude arrogante do ser humano, Deus constrói um caminho por meio da escolha de uma cidade para pôr ali o seu nome e fazer dessa cidade o grande foco da bela e extraordinária história da redenção. Então, como nós podemos ver, lá no início, Deus criou o jardim naquela harmonia sem fim, e depois da ruptura com Deus veio todo um caminho de dificuldade que se traduz de maneira emblemática na cidade e com o seu governo cheio de maldade e opressão. E aqui nós então começamos a ver que Deus entra no cenário. Aliás, é tão importante entender a Bíblia quando a gente lê, que muitas pessoas, sem entender o contexto que a Bíblia nos apresenta, entender o cenário entre as partes dos próprios textos, às vezes lê o texto isolado e sem contexto e entra de fato em grande confusão. E os textos bíblicos, longe de apresentar para a gente sempre uma postura ideal ou um elemento normativo que deve ser olhado diretamente e seguido sem entender o que ele está querendo de fato dizer, aí a gente se perde. E aí, quando a gente vê Deus escolhendo, né, aceitar a proposta do povo de Israel em ter um rei, a gente não diz, então Deus está legitimando esse tipo de coisa, então Deus está sendo cúmplice daquela monarquia equivocada. Não, veja, a gente não sabe, né? Deus tem um passo lá na frente, a gente não entende o que ele está fazendo. O primeiro traço, né, daquilo que ele está desenhando parece incompreensível para nós, depois a gente vai ver como é que a sabedoria, a soberania da parte de Deus nos leva a um encaminhamento bastante surpreendente. Então, quem diria, quem poderia imaginar que Deus entraria nesse caminho de resgate da cidade, resgate do governo, resgate daquilo que envolve essa monarquia. E aí, então, a gente prossegue na história. E quando prossegue na história, a gente vai ver exatamente o caminho que temos na pessoa de Jesus, que não só é aquele que vai ser o descendente de Davi, vai ser o Messias esperado, vai ser o Rei dos Reis, mas, curiosamente, a história de Jesus é extraordinária porque ela tem um caminho interessante do ponto de vista da discussão da urbanidade. Jesus nasce num vilarejo, uma coisinha de nada, que é Belém. Né? Belém é tipo uma periferia de Jerusalém. E ele vai ser criado em Nazaré, que tem o mesmo perfil. Você percebe? É um ambiente assim meio que num distanciamento da força da realidade da cidade. E ele vai fazer o seu ministério também a partir de Cafarnaum, que é outro vilarejo. Então Jesus é aquele que aparece como um rei inesperado num contexto onde não existe, vamos dizer aí, a grande referência da cidade. Aliás, o que Jesus faz é meio que a sombra da cidade. E é curioso porque, apesar de Jesus estar nessa sintonia com Belém, Nazaré e Cafarnaum na Galileia, Jesus vai com frequência a Jerusalém como um judeu do seu tempo, especialmente nas grandes festas.
E em Jerusalém, ao mesmo tempo, né, nós temos a cidade do grande rei, ao mesmo tempo nós temos o templo, que é a casa de oração para todos os povos. Jesus vai chamar aquele lugar mais significativo de Jerusalém de casa de meu pai, mas ali também é o encontro das forças que têm a ver com a relação adequada do bem contra as forças do mal. Jesus, por exemplo, vai estar no seu sofrimento maior no jardim do Getsemane. Isso não é sem razão. E, ao mesmo tempo, a realidade do poder em Jerusalém ecoa a realidade antiga, porque os caminhos religiosos de Israel estão comprometidos com o poder da maior cidade poderosa do mundo, que é Roma. Então você tem uma espécie de conflito daquilo que envolve, de novo, o jardim contra Babel. A realidade da relação com Deus no jardim em oposição a Caim. Está vendo que coisa interessante? E nós vamos ver como aquilo que parece uma derrota divina, assim como foi o surgimento da monarquia e o surgimento na cidade, na história, e Deus interfere entrando por esse caminho, assim também Jesus é derrotado na cidade, que deveria ser a maior referência da ação divina, e ele parece ter perdido a sua realeza e a sua condição de rei dos reis, e também ser derrotado pelas forças antagônicas à vontade divina na cidade, mas essa derrota, como aconteceu antes, é uma grande vitória. Surpreendentemente, a vitória do Rei dos Reis, que tem todo o poder, todo o governo e que encaminha a realidade da nossa vida na direção de estar indo de volta para o jardim. Mas a pergunta é, será que a gente volta mesmo? Como é que a gente pega o caminho de volta para o jardim? Essa pergunta, de fato, soa fundo até o fim, né, do nosso coração. Vamos ver que coisa interessante, a gente agora precisa sair desse contexto agora dos evangelhos e ir direto para o Apocalipse. Vamos ver se encontramos alguma coisa que tenha qualquer referência com isso. Olhando para Apocalipse, capítulo 21, olha que coisa interessante, no final da Bíblia, veja o que o texto vai nos apresentar. A partir do verso 1, o texto diz: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, assassinos, que cometem imoralidades, que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E quando a gente começa, a olhar com detalhes para o texto na sequência, é interessante ver o que diz o capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações.
Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, os seus servos os servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Que coisa impressionante o que Apocalipse vai mostrar para nós. Como é que o texto descreve a apoteose da história, o desfecho de tudo. Olhando para o texto, a gente vai descobrir esse elemento tão extraordinário que é o ressurgimento da cidade, a retomada. Assim como nós temos lá no início, Caim e Babel, depois na história, Jerusalém, com toda a sua história de elementos favoráveis e desfavoráveis, quando chega a hora de celebrar a grande redenção final, veja o que acontece, a figura que vai mostrar a vitória divina em absoluto é a Nova Jerusalém. Agora, vamos ver aqui, claro, que a Nova Jerusalém, estamos falando de um Apocalipse, estamos falando de uma realidade simbólica. Tem gente que quer calcular e fazer os detalhes e desenhar a Nova Jerusalém numa plena literalidade. Esse procedimento é muito arriscado, porque na verdade o que a Nova Jerusalém faz, porque ela é uma cidade em torno, que é em formato de um cubo, e que tem, literalmente no texto, 12 mil estádios por 12 mil estádios por 12 mil estádios, cada estádio tinha cerca de 185 metros como medida da época romana, e a gente vê que o fato de ser cúbico tem um sentido de atingir uma plena perfeição. E, portanto, o significado da cidade é o que é importante aqui. Então, o que chama a nossa atenção, de fato, é o quê? É o fato de que a cidade, que é a marca da rebelião, a marca de Babel, a marca negativa da história de autossuficiência, aparece aqui agora, mostrando o sinal da grande vitória divina. Aquilo que parece ter sido aparentemente um descontrole divino, o triunfo da rebeldia humana, uma espécie de ameaça à soberania divina e à sua ação em favor do homem e da criação, aparece nessa redenção que a marca é exatamente a cidade. Assim como Cristo ressurreto tem as marcas dos cravos no seu corpo, a cidade é essa marca da história. E, curiosamente, é numa espécie de teologia anti-Babel, que queria fazer uma conexão indevida entre a terra e o céu, o tamanho da Nova Jerusalém faz com que acabe a separação entre terra e céu. E por isso, essa conexão é chamada do fato de que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ou seja, o que mais você anseia, na verdade. O maior sonho e desejo do seu coração é estar na presença de Deus. É adorar de verdade. A adoração, quando não ocorre, falta oxigênio, falta vida no nosso coração. E a gente sai buscando outra coisa. A gente também quer, à semelhança de Caim, construir a nossa cidade, o nosso reino paralelo. O problema do ser humano é exatamente, vamos assim dizer, brincar de Deus, querer tomar o seu lugar, pegar a jornada de Caim, entrar em sintonia com Babel, fazer o caminho errado da desobediência que acontece com o povo de Israel. Fazer a mesma coisa que vai acontecer tantas vezes na vida de muitos que se apresentaram como seguidores de Jesus, até mesmo seus próprios discípulos. Então, o triunfo divino é tão extraordinário que mostra essa realidade que Deus habita conosco, os redimidos são os seus povos, e é tão interessante ler isso, porque a gente agora vai ver que não haverá mais morte, nem dor, nem choro, ou seja, esse quadro de prazer, de felicidade, de desfrutar plenamente daquilo que tem a ver com o projeto do Criador, nos leva de volta para o Éden, para o jardim.
E aí é interessante a gente olhar e reforçar, né, o que aparece aqui. É bonito demais o que o texto bíblico apresenta. A gente, quando lê Apocalipse 22, aí você reparou nos detalhes? Veja que o anjo mostra para João o rio da água da vida. Você lembra lá no Éden? Tinha o que é a árvore da vida. O Éden também é marcado pelas correntes de água. Nós temos lá, né, o Gion, o Pison, o Tigre, o Eufrates e agora esse rio, claro, como cristal que flui do trono de Deus e do Cordeiro. E o que tem na rua principal da cidade? Veja, não só o rio da vida, a árvore da vida está lá. A árvore da vida que estava no Éden e que o ser humano perdeu a oportunidade de experimentar vida permanente e eterna porque escolheu o caminho da autossuficiência, né? A árvore que tem a ver com o fruto do conhecimento do bem e do mal, que na verdade é o início daquilo que vai dar na história de Caim em Babel. E a árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês, e essas folhas são para a cura das nações. Quem diria? A Nova Jerusalém é o Éden urbanizado. Toda a realidade que a gente via lá no Gênesis, que se perdeu pela ruptura com Deus, agora na redenção aparece plenamente. E a poesia bíblica é linda, é especial, é extraordinária. E a gente entende o que aparece no texto aqui quando a gente observa a plena redenção que Deus traz, tanto no contexto da cidade, como do governo da cidade, né? Por isso que, historicamente, estudiosos como Agostinho, Jacques Ellul e outros, assim, prestaram atenção a essa teologia da cidade que surge com força extraordinária na Bíblia, e a gente vê esse desfecho, aquilo que parece ser um problema sem fim, aquilo que é uma crise agravada que assusta até os céus. A Torre de Babel é o ápice, o máximo da rebeldia, da prepotência humana. Por isso, Gênesis termina no capítulo 11 como o desfecho desse momento terrível de arrogância humana, e a partir daí começa a história da redenção, e a gente vai ver através da história como aparece o triunfo do Rei dos Reis diante da rebeldia da monarquia e o triunfo da redenção da cidade, apesar do que houve em Jerusalém, em Babel e em Caim. Por isso, diante disso, a gente deve agora alinhar o nosso coração e descobrir que o problema fundamental do ser humano tem a ver com adoração. Quando a gente não reconhece a Deus e não é sintonizado com o Senhor adequadamente. Esse caminho não é um caminho, como muitas pessoas falam, não, eu só não sou muito religioso. Não, eu só não sou uma pessoa muito assim preocupada com essas coisas, mas no fundo eu sou uma pessoa até legal. Mas veja, quando a gente deixa de dar ao Criador e ao nosso Redentor o lugar que é devido, não tem jeito. Você vai construir um reino e vai construir uma cidade que até inconscientemente, quando você menos imaginar, você já está fazendo a sua Babel. O caminho de distanciamento de Deus, esse caminho que reflete os problemas que começaram no jardim, é um problema sério demais. Muitas pessoas imaginam o evangelho como uma coisa, preciso saber as regras mais adequadas para dar certo, olha, eu preciso saber que tipo de energia eu preciso captar aqui do mundo espiritual para que minha vida aconteça de modo favorável. A realidade é que a nossa relação com Deus é o que importa. E com certeza a gente fez e vai fazer bobagem. O que é extraordinário? Por que Deus merece festa? Por que a gente tem que terminar o Apocalipse com um triunfo glorioso? Por quê? Olha que coisa impressionante. Aquilo que é a maior marca da rebeldia, da arrogância e prepotência humana, se torna a marca maior da grande redenção. Deus faz questão de entrar naquilo que há de pior do ser humano para construir uma história de resgate
e, através dessa redenção, nos levar de volta, saindo da cidade, de volta para o jardim. E quando a gente volta para o jardim, coisa, aí sim, a adoração é sem fim. Reconheça Deus, abra o seu coração. Esse Deus da criação é Deus de todo perdão, de todo resgate. Não importa em que buraco você tenha se enfiado e que tipo de bobagem tenha ocupado a sua cabeça e a sua vida. Você vai descobrir que esse caminho de abraço em sintonia, de um amor sem fim, leva a gente de volta para desfrutar, agora e no futuro, do jardim. Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu coração. Amém.